Bom dia, pessoal. Saudações tricolores. Hoje tem Flusão. Hoje tem Fluminense e Grêmio, mais um jogo encardido. Tem adversários que são adversários encardidos do Fluminense, né? A gente nunca teve uma como a gente teve há pouco tempo atrás o Palmeiras, até o último jogo agora aqui no Maracanã, como teve o Cruzeiro também, até o último jogo no Maracanã. Grêmio e Internacional. O Internacional até que a gente está ganhando agora, mais do que perdendo, bem mais. Mas sempre foi um jogo, são dois adversários difíceis, Atlético Mineiro também. Mas sejam bem-vindos ao Leiteria do Castilho, a casa do tricolor raiz. Vamos conversar hoje no final, sobre o jogo de hoje e vamos conversar também sobre as contratações. Começar pelas contratações porque é o que está mais fervilhante e é uma coisa que muda, né? Vitinho, segundo o jornalista Bito Alessa, o Fluminense abriu mão do Vitinho, que o Vitinho estava demorando demais para dar uma resposta. Eu acho que o Vitinho está demorando demais, não é porque a torcida do Fluminense mandou aquele monte de pedidos a ele no Instagram. Acho que ele não vem porque ele recebeu uma proposta muito melhor no mundo árabe. Embora digam que ele também tem uma proposta no brasileiro. E ele pediu mais um tempo, o Fluminense falou assim, olha, mais de um mês, a gente já estava pensando em você antes do Mundial, não dá, tchau. Eu particularmente acho que foi uma boa, porque eu acho que ele tinha muito... Ele é um jogador que não é ruim, pelo contrário, é um bom jogador, mas não ia somar muito. Agora a gente está aguardando a resposta do Santiago Moreno, que joga no Portland Timbers, e do Inestrosa. Eu, particularmente, vou dar a minha opinião. Entre os dois, sem dúvida nenhuma, já que se for trazer um dos dois, não tinha nem que ter essa dúvida. Entre os dois, Santiago Moreno é muito melhor. Mas não é pouco, não, é muito melhor. O Inestrosa, Marino Inestrosa, ele começou a jogar no Sub-20 do Palmeiras. Ficou 2 anos no Sub-20 do Palmeiras. 2 anos. Fez um gol. Um gol. Só pra gente se lembrar, o Lucumi, que quase não teve chance no Fluminense, agora nós vamos jogar contra ele no América de Cali. O Lucumi, só no Sub-23, por exemplo, fez 3 gols. 3 não, 5 gols. Isso aí jogando 6 meses. O Inestrosa jogou 2 anos no Palmeiras, só vocês irem ao Transfer Market que vocês vão ver. Fez um gol. Ele jogou no América de Cali, Pachuca, Palmeiras, estou incluindo o Sub-20, Palmeiras, Columbus Crew da MLS e está agora no Atlético Nacional da Colômbia, voltou. Ele tem 14 gols, incluindo o Palmeiras, desde o Sub-20. Já são 5 anos. Ele jogou com 19 anos. 19, 20, 21, 22, 23. 5 anos ele tem 14 gols. E 10 ou 11 assistências. Para esse cara que a torcida do Fluminense está... Ai, porque o Inestrosa... E tem gente que... O Inestrosa não é uma aposta, é uma super aposta. É aquela que se você entrar nessas casas de apostas aí, está pagando 10. Agora, o Santiago Moreno, ele tem números muito melhores e faz outras funções além da ponta direita. Então, esse camarada, eu não traria nenhum dos dois, mas se for para trazer um dos dois, o Santiago Moreno, eu não tenho o que pensar. Tem que ser ele. Eu acho que a vinda do Santiago Moreno é muito melhor. Eu acho que vai ser inevitável. Acho que ele deve ser anunciado, se bobear, até amanhã, no máximo ele vai ser anunciado. Já está fazendo, inclusive, posts em português. Quer dizer, é um camarada que já... Com o Fluminense está tudo acertado. Eu acho que desses caras todos que estão falando aí, não seria a minha prioridade, tá? Porque a minha prioridade, já falei aqui 1000 vezes e vou repeti-la, é um camisa 10. É um camisa 10. Vou te dizer porque daqui a pouco. Mas eu acho que o Santiago Moreno é o cara que vem para substituir o Arias. Porque ele faz funções parecidas com o Arias.
Então é uma coisa legal. Esse ponto é legal. É um cara que se aproxima mais do estilo do Arias jogar. Faz muito assist. Outra coisa, ele joga desde 2019. Ele jogou em dois clubes só, América de Cali e Portland Timbers. Ele tem hoje 29 gols, se não me engano, nesse tempo todo, 29 gols e 35 assistências. Quer dizer, esse camarada é um camarada interessante. É muito interessante. Olhando por esse lado, muito interessante. Meu canal é uma coisa diferente, né? Às vezes eu vejo o pessoal nos outros canais reclamando que eu ouvi um barulho de uma moto que passou longe. Aqui os cachorros ficam latindo dentro de casa, lá de fora de casa, latindo com o vidinho. Vai acabar, mas não tem tratamento de som nenhum. Vocês me desculpem, tá? Às vezes eu dou uns esporros aqui nos cachorros. Mas o. Então eu acho que isso vai acontecer. O Fluminense está tentando negociar o Nino. Seriam duas coisas antagônicas. Primeiro, que é um absurdo você pagar o dobro do que você vendeu 2 anos atrás. Que mostra como você foi burro em vender pelo preço que vendeu. Mas de qualquer maneira o Fluminense vai. Eu agora vou dar a minha opinião, mesmo que seja uma coisa antagônica. Eu acho um absurdo o Fluminense pagar o dobro. Mas dentro do que tem por aí, a não ser aquele francês que semana passada foi anunciado aí, que jogou com. Tá na Arábia, tá querendo jogar no Brasil e jogou com o Thiago Silva no Chelsea. Esse camarada seria a única alteração. Seria o cara que tem um currículo legal, só jogou em time bom. Jogou na Premier League vários anos. Então é um camarada que, acho, se não me falha a memória, ele foi pro West Ham. Depois voltou pro Chelsea. Quer dizer, é um camarada que tem currículo, né? Acho que seria mais barato que o Nino, porque o Fluminense pagaria luvas, mas não vai pagar 8 milhões de euros para o Zenit, porque vai acabar vindo. Então, se vier, aí vem a parte antagônica, eu acho ótimo. Que o Fluminense, o Thiago Silva quer fazer o contrato dele, o contrato dele vai até o meio do ano que vem, quer dizer, vai até depois do Carioca, início do Brasileiro. Ele ainda pode dar uma esticada até o final do ano que vem. Não sei. Mas de qualquer maneira, uma zaga com o Thiago Silva e o Nino resolve muito dos nossos problemas e da torcida ficar um pouco calada. E depois o Nino assume. Quer dizer, a gente fica representado, fica garantido aí o Nino com 28 anos hoje. E o que está sendo falado é que ele pediu para voltar porque acho que a esposa não está se adaptando, coisa desse tipo. Devia ter pensado nisso antes de sair, né? Que nem o Arias, daqui a pouco o Arias fala, tô cansado aqui, não é isso tudo. Eu vi o jogo do. Ele não jogou. Eu vi o jogo do Lan contra o Wolves anteontem. O time do Wolves é horroroso. Não é pouco, não, é muito ruim. Perdeu, é horrível aquele time. Não caiu, terminou em 16º esse ano, não caiu por sorte. O time é ruim. Eu falei que o time era mais ou menos meio de tabela, não, ele não é meio. Aquele time ali não é meio de tabela, aquele time ali é final de tabela. É muito ruim. Então o Nino eu acho que é inevitável que ele venha. Inevitável não. O Fluminense quer que ele venha e seria muito bem recebido tecnicamente, que o time seria ótimo. Menos uma apurrinhação. Vai remontando uma espinha dorsal ótima no time. Mas o principal, que é a torcida do Fluminense fala no 9, no 9, 9, 9, 9, 9. A torcida do Fluminense é meio míope, né? Nosso problema não está no 9, nosso problema está quando você tem gente assistindo os dois centroavantes que nós temos, os três. Pode botar o John Kennedy aí. John Kennedy é um centroavante diferente. São 3 centroavantes completamente diferentes que nós temos. Tem o Kennedy. O Kennedy joga pelos lados também, é mais rápido, é mais jovem. O Cano já é um cara que fica mais paradão na frente para finalizar. E o Everaldo, eu venho falando isso, eu não falo de agora, eu vou falar há algum tempo. O Everaldo é um bom jogador. É um craque? Não. Mas ele é um cara que faz pivô. Só a gente lembrar, por exemplo, uma jogada de pivô simples e muito, se fosse outro jogador fazendo, estavam até agora falando. O passe que ele deu para o Hércules fazer o gol de empate, se não me engano, contra o Santa Cruz, contra o Juventude. Santa Cruz na ganha cabeça é brabo. Então, o Hércules sabe cabecear, o Hércules chuta bem, o Hércules faz pivô, o Hércules vê o jogo, ele se movimenta mais. Se você tem um número 10 para jogar, com o cara de lado de campo,
ou com o Serna, ou com esse rapaz, se ele chegar, o Santiago Moreno, as oportunidades vão acontecer no centro da área, com o centroavante, seja ele qualquer um dos três. Então o nosso problema principal não é o 9. 9 é a última coisa que a gente tem que pensar em contratar. Agora, a primeira, a segunda, a terceira, até a 20ª é um camisa número 10, mais do que o Santiago Moreno. Uma coisa simples. A torcida fala e não pensa em coisas simples. Até meio de 2023, até 23 inteiro, porque depois o Fernando Diniz começou a arranjar umas escalações meio malucas, o time caiu de produção. O time caiu muito de produção, porque o Alexander voltou mal, não conseguia se acertar e não conseguiu se acertar. Agora foi para o Atlético Mineiro. Ainda tem alguns que falam, olha, nosso moleque de Xerém. Pô, a gente tem o Riquelme lá. O Riquelme vai ser falado daqui a pouco. Mas ele tem o Hélio Natan, tem o Matheus Reis. Calma. Tem que jogar. Por isso que eu sou contra também contratar um monte de ponta. Porque tem que mandar um monte de ponta nosso. A gente tem o Riquelme, tem o Matheus Reis e tem o Wesley Natan, que ainda está no sub-18. Ele tem 18 anos. Esse camarada tem 17 anos. O Wesley Natan tem 17 anos. Fez 17 esse ano. Esse camarada, esses caras têm que jogar. Mas para eles jogarem, você tem um monte na frente deles que os técnicos do Fluminense, os treinadores preferem. Paulo Baia, Soteldo, Keno, Canóbio, esses 4 aí, vai subir com a molecada porque tem que subir, esses 4 tem que ir embora. Ou então não era uma posição nova para o Soteldo, os outros não têm posição. Rua. Não era para ter vindo o Soteldo, não era para ter estendido o contrato do Keno por mais um ano, esse Paulo Baia não era para ter vindo. Só isso são 3. O Canóbio você ainda pode arranjar um jeito de jogar ele para ala, para volante, que isso aí ele vai fazer legal. Agora, atacante, não. Pelo amor de Deus, o atacante ele é muito ruim. Ainda mais de ponta, é pior ainda. Mas então você vai subir com o Riquelme, que tá um garoto muito desagradável, tá lembrando o Marcos Paulo, tá lembrando o Miguel, tá lembrando o Arthur. E o empresário dele por trás. E o Palmeiras querendo, e o coisa. E a gente ainda tem o Agner, tem o Abner, a gente tem Agner e Abner para jogar. O Agner é muito bom jogador. É forte pra caramba. É um cara que joga na posição do Martinelli. Pode jogar ele hoje pode jogar com o Martinelli, pode jogar com o Hércules, pode jogar com o Nonato. Eu, por exemplo, não renovaria o contrato não compraria o Nonato, não. Botaria o Wagner. É mais barato e mais jogador. E muito mais forte. 1,87m, o cara é forte. E 20 anos de idade. Mas voltando aqui, então o Fluminense tem que contratar um 10. Porque se a gente pegar e olhar pro nosso desempenho nos últimos, de 2022 para cá, de 2022 até a contusão do Alexander, e principalmente 2022, e 2023, desculpa, final de 2022, os dois últimos jogos do Campeonato Brasileiro, até a contusão do Alexander, nosso time estava dando um show de bola. Um show, jogando, criando jogadas, ocupando os espaços. A gente jogava no 4-4-2. Em 2022, foi quando nós fomos campeões cariocas e assumimos o Fernando Diniz assumiu, e nós fomos para a Libertadores, porque terminamos ali na fase de grupo já. Nosso time era Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manuel era titular e era um baita de um zagueiro. E o nosso calcanhar de Aquiles. Nós jogamos ali com o Barcelos, com Caio Paulista, que foi o lateral esquerdo que mais jogou ali. O Iago Felipe foi colocado ali numa contusão do Caio Paulista. Essa era a defesa, principalmente com o Caio Paulista. O meio de campo, aí que vem, o nosso meio de campo jogava muito. André, Alexander, Martinelli e Ganso. Na frente, era 4-2, Arias e Cano. Não tinha Keno. Em 2022 não tinha Keno. Quando chegou em 2023, continua a mesma coisa. Só que eu falei Alexander, não. Em 2022, o nosso time era meio de campo. André, Iago Felipe, Martinelli e Ganso. Aí, chegou em 2023, o Iago Felipe foi vendido, entrou o Alexander. Arias e Cano. Não tinha Keno, não.
Quando o Thiago Felipe, quando o Alexander se contundiu, o Fernando Diniz começou a enfiar o Keno de titular. Keno ou inútil. Ele é bom no 1 contra 1, contra o Sam, contra o Madureira, contra o Águia de Marabá, contra o Aparecidense, aí ele é bom. Mas quando você pega, joga aqui contra o Borussia, não joga não. Ou joga aqui contra o Internacional, não joga não. Um jogador fraquíssimo. E renovamos o contrato desse cara por mais um ano, é para morrer. E o cara não ganha pouco, não. A gente está falando aí de 500 pilas por mês. Então, até ali, nosso time tinha um camisa número 10. Mesmo em 2023, quando o Fernando Diniz começou a mudar tudo, o Cano estava jogando pra caramba. Ano passado, não foram só as contratações ridículas que nós fizemos. O Cano desceu a ladeira, sem freio. Esse ano, bateu lá embaixo na ladeira e não consegue subir. Talvez jogue amanhã, hoje à noite talvez ele jogue. É o nosso papo, o nosso próximo papo. Então a gente precisa de um 10. Tá aí o Fluminense pensando no Orreda, Martin Orreda, lá do Orlando alguma coisa, não é o Orlando Magic, o Orlando Magic é do basquete. Ou o Lo Celso. Na posição que o Fluminense precisa, o Lo Celso é melhor do que o Orreda. Porque o Orreda também é meio atacante, né? Ele não é aquele meia-meia. O Lo Celso é o meia-meia. Mas se vier um dos dois já melhora muito. O problema do Lo Celso é que ele parece o Sotel do argentino. Tá cheio de contusão. Tem que fazer um exame sério nele e vai ter um papo com filé. E é um cara de 29 anos. O Orreda é 26. Então é um camarada que tem que trazer esse cara. Porque quando esse cara vier, Serna vai jogar mais, Riquelme se jogar vai jogar mais, Santiago Moreno se vier vai jogar muito mais. E os 3 centroavantes que nós temos vão fazer gols. Eles sabem, pô. Que nem o Cano faz 80 gols em 2 anos, como foi no Fluminense, 80 gols em 2 anos, o camarada ele precisa ser assistido. E se a gente se lembrar do Arias, o Arias fazia aquela triangulação normalmente com o Ganso e com o Samuel Xavier e jogava para trás para o Ganso fazer, para o Cano fazer. Não era centro na cabeça. Quando o Cano faz gol de cabeça, ele vem por trás de todo mundo, porque ele não tem altura, ele vai para o segundo pau ali esperando a sobra. Aí ele cabeceia e marca. Então, por uma falha grande da defesa, ele bater de cabeça. Mas o normal dele é pegar no pé. De qualquer lado, a bola vindo pela direita ou pela esquerda, ele finaliza. Então o Fluminense o cara fez 40 gols. Você vai ver que o cara fez 40 gols, desses 40 gols deve ser uns 30 foram com o pé, dentro da grande área. Por quê? Porque tinha assistência para ele fazer essas coisas. Por que tinha assistência? Porque tinha um camisa 10 que pensava e fazia jogadas para chegar nele. Então eu acho que esse Orreda e o Lo Celso seria uma boa. E são esses dois que o Fluminense está tentando. Meu amigo cravou. Estão falando agora que o Orreda fizeram um contato agora, não, já foi feito há mais tempo. Meu amigo falou e agora começou a aparecer. Igualzinho ao Neymar. Igualzinho. Quando ele falou Neymar, eu falei, você tá maluco? Ele, não. O Fluminense já está quase acertado com o Neymar para o Mundial. Uma semana depois já começou a explodir isso. Então, vamos ver. Se vier, vai ser bom. E hoje a gente tem o jogo do Grêmio. Vamos falar do jogo do Grêmio. Já começou a sair uma escalação aí. Primeiro o Fernando Diniz, desculpa. O Renato Gaúcho. Renato está com um problema. Na zaga do lado esquerdo. No Freitas, que não vai poder jogar. E os 2 laterais esquerdos estão meio barro, meio tijolo. A gente não tem certeza. O René está fora de jogo. E o Freitas talvez possa jogar. Se não for, vai o Guga de novo. O Guga jogando de lateral esquerdo é interessante, porque parece que ele sabe que ali não é a posição dele. Ele joga mais, ele jogou assim ano passado, se não me engano, contra o próprio Grêmio ou contra o Atlético Mineiro lá. Acho que foi isso, o Atlético Mineiro lá, que o Serna fez aquele golaço. Então a defesa vai ser a princípio Manuel, que eu prefiro Manuel do que Thiago Santos, não. Thiago Santos é horrível. Então vai ser Samuel Xavier, Manuel, Thiago Silva e Guga. O meio de campo, aí que tá pra mim, tá ruim.
É uma coisa problemática. Embora o Grêmio venha cheio de. O Grêmio vem com pelo menos 6 desfalques. É, é uma coisa boa pra gente. Porque o Grêmio. O Grêmio não. O Fluminense vai jogar, é o que está sendo falado, e tem chance do Ganso voltar. Essa parte eu acho boa. Mas num 4-3-3, sem o Bernal, que também não pode jogar porque ele está suspenso. Ele e o Freitas estão suspensos. Então você vai jogar sem o Bernal com cabeça de área, não vai colocar o Wallace daí, você vem com Martinelli, Hércules e Ganso. É perigoso. Então o time fica frágil no meio de campo. Porque o Ganso não volta a marcar. O Ganso, no máximo, quando ele está com uma forma espetacular, ele cerca. E o Martinelli e o Hércules estão se desdobrando, mas nenhum deles é um cara fixo ali na frente, com mais experiência do que eles. Então a gente fica muito frágil no meio de campo. E o ataque vai ser Keno ou Inútil, que eu jamais colocaria. O Keno para mim já estava vendido. Serna e Everaldo. Eu preferia colocar, por exemplo, o Nonato, tirava o Keno fora. Fazia o meio de campo com Martinelli, Hércules, Nonato e Ganso, Serna e Everaldo. Eu acho que essa é a melhor formação. A gente estaria com o meio de campo ocupado e o Ganso mais tranquilão para dar aqueles toquezinhos dele e ajeitar o time junto com o Samuel Xavier e com o Serna. É isso aí, gente. Acho que é por aí. Vamos torcer. Hoje deve ser anunciado o Santiago Moreno, ou Santi, como já dizem, Santi Moreno. E deve ser anunciado. Espero que o Fluminense feche com um argentino. Eu adoro jogadores argentinos. Não tenho bronca de argentino, não. É bom a gente ganhar deles na seleção, né? É uma delícia ganhar deles na seleção. É um fla-flu. A gente ganhar quando a gente ganha do Flamengo, mesma coisa que o Brasil ganhar de Argentina. Mas eu tenho prazer de ver os caras. Ao passo que eu não tenho prazer nenhum de ver o Flamengo, os argentinos eu gosto de ver. São caras que você corta o braço deles e sai sangue, pô. Então, eu me lembro do Conco, aquele 1,5 m dele, levando pancada, não caía nunca, ia. Todo jogo Doval, tudo que é jogador argentino no Fluminense, cara, no Brasil, né? Mas no Fluminense eu gosto mais porque tá jogando com a nossa camisa. Eu acho ótimo. O Lanzini, que foi um cara mal aproveitado com 18 anos e foi campeão brasileiro em 2012 com o Abel. Eu acho que a gente trazer um argentino sempre é bom. São os caras que... O Eike Gonzalez, que foi muito mal aproveitado. Puta, um cara bom jogador. Já estava no final de carreira, mas muito bom jogador. Eu acho que o Fluminense tem que trazer um argentino para jogar ali no meio de campo. Começar, os caras gostam de jogar bola. Segundo, os caras sabem jogar bola. Terceiro, os caras são os atuais campeões mundiais. E quarto, jogar no Fluminense um argentino sempre é bom. Falou, gente, vamos torcer para amanhã eu estar feliz da vida aqui para fazer outro vídeo e aguardando a tua inscrição. Não custa nada se inscrever no Leiteria do Castilho. Dá uma ajuda danada pro canal. Dá um like também e ativar as notificações. Falou? Saudações tricolores, um ótimo sábado pra gente, que a gente termine rindo de orelha a orelha.